Mas como eu ia contando, ela se chama Etienne e ele se chama Carlos. Eles se conheceram 6 meses depois, eles já estavam casados. Moram aqui em Franca, no interior de São Paulo. Franca, a terra do calçado. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte. A polícia foi chamada, põe a imagem de local para mim, por favor. A polícia foi chamada ali, está o corpo da Etienne, sandália dela, um prendedor de cabelo. E você vai vendo, os peritos vão fotografando e essa aí é a arma do crime. E o que acontece? O marido que está aí ligou para a polícia, né, dizendo que a casa tinha sido invadida por bandidos e que os bandidos teriam matado a esposa dele. A perícia olhou o local, olhou tudo e a polícia agora começa a pensar de uma outra maneira. Ao olhar a posição do corpo, ao olhar a posição daquela picareta, até mesmo ao conversar com parentes que ali estavam, a polícia começa a descobrir que o marido, que aparece aí com esse de vermelho, que o marido teria já tido várias brigas com a esposa, né? Eles que se conheceram em 2008, esse aí é o marido, e a polícia acredita que ele, no momento, é o único suspeito do crime. Põe no Cidade. É uma filha maravilhosa, é tudo de bom. E eu passei por um momento muito difícil. Esperava que não tivesse acontecido isso. O desabafo, enfim, aconteceu. Há pouco mais de 2 meses da morte da filha, Dona Josefa pôs fim ao silêncio. Entre a dor e muita revolta, ela tenta buscar respostas e entender por que a vida da filha foi interrompida de maneira brutal. Etienne Josefa de Arruda Coelho, de 33 anos, foi assassinada na chácara onde morava com o marido na zona rural de Franca. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. A estudante de pedagogia foi morta a golpes de picareta. O corpo estava no jardim da propriedade e foi encontrado pelo próprio marido. Nas fotos que ainda enfeitam a casa da irmã de Etienne, é difícil ver uma em que ela não aparece sorrindo. Uma moça feliz, mas escondia no belo sorriso uma vida cercada pelos ciúmes doentio do marido, Carlos Eduardo, de 35 anos. O casal se conheceu em 2008. Etienne e Carlos namoraram por 3 meses e logo foram morar juntos. 6 meses depois, resolveram selar o amor. Com o casamento, Etienne deixou a cidade de Guaíra, onde vivia com a família, a 430 quilômetros da capital paulista, e foi morar com o marido em Franca, onde ele tinha uma loja de materiais para construção. Foi aí que Carlos Eduardo começou a controlar a vida de Etienne. Ela foi trabalhar com ele na empresa. Para o marido, a mulher precisava estar ao lado 24 horas por dia. A família conta que depois do casamento, a moça nunca mais voltou sozinha para fazer uma simples visita. Onde Etienne ia, Carlos Eduardo estava junto. Ele era ciumento, muito ciumento, um poço de ciúmes. E eu cheguei a conversar com ela: filha, esse relacionamento não dá, melhor você se separar. Ele quer viver a sua vida e não pode acontecer isso. Foram 7 anos casada com Carlos Eduardo e, apesar de nunca reclamar, a família, vez ou outra, percebia que a relação não ia bem. Etienne era muito preocupada com a família, principalmente com a mãe, que chegou a ter problemas sérios de saúde. Por isso, raramente se queixava do relacionamento com o marido. Ela era fechada, ela não contava muita coisa sobre o relacionamento deles. Sempre conversava comigo pelo telefone, não falava muitas coisas sobre o relacionamento.
Sempre que estava era falando bem para aqui, bem para lá, então não entendo porque tudo isso está acontecendo. Depois de trabalhar por 4 anos com o marido, Etienne passou a ficar em casa. Decisão tomada por Carlos Eduardo, que queria de qualquer maneira controlar a vida da mulher. Segundo familiares, o ciúme possessivo do Carlos Eduardo impedia que a Etienne estudasse ou trabalhasse. Só que depois de muitas brigas, a Etienne conseguiu fazer o primeiro semestre da faculdade de pedagogia. Ela gostava muito de crianças e queria dar aulas. Só que ela ter começado os estudos não agradou em nada o marido. Uma conversa entre Etienne e uma amiga da família por um aplicativo de celular pode ajudar na investigação. A conversa foi em setembro do ano passado. Nas mensagens, Etienne diz que não aguenta mais os ciúmes e os problemas com o marido. Durante o diálogo, Etienne conta para a amiga que ia prestar um vestibular, mas estava chateada porque o marido se irritou com o fato dela não ter avisado que o funcionário da faculdade ligou. Emburrou comigo só porque não disse que o moço me ligou na segunda-feira. Ele não falou comigo nem ontem, nem hoje. Durante a conversa, ela ainda desabafa e diz que não está aguentando mais a situação. Não estou aguentando mais isso não, amiga. Tá osso, viu? Ele tá percebendo que devagarzinho eu estou abrindo a gaiola que ele me prendeu e posso fugir a qualquer hora. A amiga concorda e diz: ninguém merece ser prisioneira do lar. Por último, comenta que Carlos Eduardo deveria buscar tratamento médico. Ela queria ser livre, ela queria ter condição de, se um dia viesse a separar, ter condição de se manter. Então ela falava que queria, aquilo ali seria uma porta para ela poder ter a liberdade dela, os estudos. E ele, pelo jeito, não queria que ela tivesse essa independência. Pelo que ela relatava, não. Tantos anos sendo sufocada pelos ciúmes de Carlos Eduardo, fez Etienne tomar uma decisão. Por causa do ciúme doentio, a Etienne chegou a se separar 2 vezes do marido e as 2 vezes ela voltou para a casa da mãe aqui na cidade de Guaíra. A primeira separação foi há mais ou menos 2 anos. A Etienne veio para a casa da mãe, ficou um tempo e em seguida foi para Ribeirão Preto, onde ficou por 20 dias na casa da irmã do ex-namorado. O Carlos Eduardo ficou sabendo que a Etienne estava em Ribeirão e começou a fazer ameaças ao ex-namorado dela. Foi quando ela pegou e voltou para a casa do marido. A última separação foi no final de 2015. A Etienne voltou para a casa da mãe aqui em Guaíra e ficou cerca de 10 dias. O coração da mãe já sabia que algo ruim estava para acontecer e pediu para a filha não voltar para a casa do marido. Eu conversei com ela: filha, não volta mais. Você não precisa de voltar, você pode ficar aqui na minha casa. Etienne não atendeu ao pedido da mãe, voltou para casa. 3 dias antes de ser morta, esteve em Guaíra com o marido. O clima era de tranquilidade, o casal parecia estar feliz. Só que o que Dona Josefa não podia imaginar é que esse seria o último encontro com a filha. Chegando no domingo, como ela tinha costume de me ligar para avisar que chegou, daí não me ligou. Daí eu fiquei preocupada, peguei o telefone e liguei. Quando eu liguei, quem atendeu foi o Carlos Eduardo, que atendeu. Falei assim: chegou tudo bem? Chegou tudo bem. Porque a Et sempre liga para mim, ela não me ligou. Não, dona Nalva, sabe o que é? Ela tomou um banho e foi dormir, ela está cansada. Eu estranhei um pouco aquilo, mas tudo bem. No dia seguinte, terça-feira, 23 de fevereiro, Etienne seria morta de maneira fria e cruel. Segundo a polícia, Etienne foi morta por volta das 5 horas da tarde. Os chinelos que a moça usava e a presilha do cabelo foram encontrados distantes do corpo, o que indica que houve uma briga antes dela ser morta. A picareta usada no crime ficava em um galpão, onde o marido de Etienne guardava as ferramentas de trabalho. O equipamento foi encontrado a 10 metros do corpo. No dia do crime, Carlos Eduardo chegou a almoçar com a esposa. Quando retornou para casa no final da tarde, encontrou a mulher morta. Nada da chácara foi levado. Os vizinhos não ouviram barulho, nem viram qualquer movimentação. Para a polícia, Carlos Eduardo é o principal suspeito. A chácara onde o crime aconteceu fica no final de uma estrada de terra, um local até de difícil acesso
principalmente quando chove, o que acontecia no dia do crime. A chácara é aquela ali, bastante isolada dos dois lados, existem mata e terreno baldio. O que aconteceu ali no dia do crime não foi visto nem ouvido por ninguém. O que intriga a polícia e os familiares de Etienne é quem teria cometido tamanha brutalidade e por qual motivo, já que Etienne era querida por todos. Um crime que chocou Franca e deixou muitas perguntas e poucas respostas. Na hora, eu pensei que pudesse ser, sim, uma tentativa de assalto. Mas depois que a gente foi averiguar os fatos, a gente achou bastante estranho, porque uma pessoa, quando vai assaltar, ela vai armada, né? E pelo que o investigador passou, estava com os 2 carros na garagem, muitos eletroeletrônicos dentro de casa e não sumiu nada, não roubaram nada. Então a pessoa vai para poder cometer um roubo, ela mata a pessoa com uma picareta, uma ferramenta de trabalho que já estava dentro da casa, e não vai armada e não leva nada, a gente achou bastante estranho. Todo o material apreendido na cena do crime, inclusive as roupas do marido, foi encaminhado para a perícia na capital paulista. O delegado que investiga o caso aguarda os laudos. Enquanto isso, a família tenta se reconstruir e espera por justiça. É uma perda irreparável. Eu amava demais, demais. Meu filho pequeno pergunta e a gente não tem resposta para falar para ele, porque ele tem 2 anos. Ele fala, eu quero ver minha tia Rete, quero ver minha tia Rete, o que a gente vai falar? A gente quer respostas, nós queremos justiça. Mas se aqui a família pede justiça e a polícia desconfia do marido, aqui não. Aqui esse tinha conseguido escapar da prisão. Por quê? Também por uma morte da esposa. Ele matou a esposa. Passou o tempo do flagrante, se apresentou na delegacia e, ao se apresentar na delegacia, saiu pela porta da frente. 3 meses se passaram e agora a polícia finalmente conseguiu colocá-lo atrás das grades. Põe no Cidade. Este é Sebastião Leônidas Magalhães, de 50 anos. Para a polícia, o principal suspeito da morte da ex-companheira, Lucélia Rodrigues Assunção, de 37 anos. Agora, ele está atrás das grades, mas foram longos meses até a polícia conseguir da justiça um mandado de prisão preventiva. A morte de Lucélia e a prisão de Sebastião revelam um final de romance conturbado, mas que no início tinha uma história diferente. Foram 12 anos de convivência e deste relacionamento o casal teve 2 filhas. Mas o que teria motivado o crime? A polícia concluiu que foi ciúmes. Ele fala que comprou a arma de fogo, já com o intuito de cometer o crime. Ele alega que a vítima havia o traído. O casal e as filhas de 7 e 10 anos moravam em uma casa simples em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os últimos meses dessa convivência foram os mais conturbados. Lucélia, por causa das agressões e das ameaças, tomou uma decisão: sair de casa, e foi morar com a mãe. Já Sebastião não aceitou essa mudança e passou a persegui-la ainda mais. A ex-companheira tentou se proteger procurando a justiça. Pediu a medida protetiva, mas foi tarde demais. Após a separação, Lucélia teria se envolvido com outro homem e Sebastião não aceitou. 2 dias antes do crime, a justiça determinou que Sebastião não deveria aproximar-se da ex-companheira, mas não houve tempo para a Lei Maria da Penha ser cumprida a favor da vítima. Todo dia ela está indo lá no Ministério Público pedir essa medida. Lucélia foi executada com 6 tiros dentro da própria casa e em frente aos filhos. A mãe da vítima passou mal e teve que ser amparada pelos parentes. Somente após a morte da dona de casa que a família entendeu que as ameaças feitas por este homem eram verdadeiras. Ele sempre muito agressivo com ela, muito ignorante. Sebastião quebrou uma janela para ter acesso à casa. Lucélia não teve tempo de reagir. A família da vítima acredita que o crime foi premeditado. Na noite anterior, Sebastião tentou invadir a casa.
A polícia foi chamada, mas o homem não foi preso. Ele praticamente ameaçou ela na frente dos policiais, porque ele falou com os policiais que eles iam voltar aqui, mas não ia ser por isso, não. Após o crime, Sebastião foi para uma cidade do interior, que fica a cerca de 150 quilômetros da capital. A intenção dele era fugir do flagrante e, por isso, ficou escondido. Dias depois, ele tomou a decisão de voltar para Betim, mas dessa vez acompanhado de um advogado. Ele se entregou, confessou a execução. Mesmo assim, saiu pela porta da frente. O delegado que investiga o caso disse que, na época, poderia apenas pedir a prisão preventiva, e foi a ação da polícia. A justiça só concedeu o pedido de prisão preventiva cerca de 3 meses após o crime. Até sair esta decisão, a família tinha medo que Sebastião pudesse voltar e fazer algo também com os filhos. Eu temo pelos filhos dela. E para prejudicar, para poder massacrar, ele pode fazer alguma coisa com os filhos dela. Sebastião já tem passagem por lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira. Responde também por tentativa de homicídio. Em uma abordagem policial, ele reagiu atirando contra os militares. No caso da morte de Lucélia, vai responder por homicídio duplamente qualificado. O eletricista foi preso em casa e não resistiu. A família de Lucélia sabe que será difícil superar a morte. As crianças, filhas do casal, estão com a avó materna. E eu digo, Faraó também diz, essas medidas protetivas não servem para absolutamente nada. Nada. Né? Eu, se sou juiz, eu não assino um papel desse de maneira nenhuma. Não estou errado, estou certo? Exatamente, porque na verdade, nesse caso aí, a morte mandou um recado. Lógico. A morte mandou um recado. Quer dizer, ele ameaçou a mulher na frente da polícia, a polícia pediu a prisão preventiva, e depois do crime consumado, foi decretada a preventiva. 3 meses depois. 3 meses depois. 3 meses depois, quer dizer, ele avisa que vai matar, mata, pede a prisão, 3 meses leva a justiça para decretar a prisão. Como ele já não acreditava que seria mais preso, estava sossegado em casa, né? Mas se é outro, já tinha corrido. Me dá a imagem que chegou, por favor. A imagem que você está vendo são 2 ladrões. Ali dentro tem um coronel da Brigada Militar. Ele é aposentado, ele reage aos assaltantes. Aí você vê, esse é um dos assaltantes. Olha que arte, pô, gostei disso, ficou excelente, hein? Bem legal, ó. Olha que trabalho bem cuidadoso. Parabéns para quem fez. Repara, ó, salta. O coronel da reserva reage, né? Aí o bandido atira, e aí ele vai saindo com o carro. E aí, ó, você vê em destaque os criminosos e a arma que o bandido levava. Põe no cidade. Pouco antes das 8 da manhã, o homem sai de casa. O veículo dele é fechado pelos bandidos, que descem armados. O motorista, um coronel da reserva da Brigada Militar, reage com um tiro. Os bandidos se assustam, revidam e vão embora correndo. O tiro disparado pelos criminosos atingiu em cheio o coronel José Roberto Rodrigues, de 73 anos. A vítima ficou ferida no braço direito. Ele sangrou muito, ficou bastante assustado e assim que os bandidos fugiram, a primeira reação que teve foi arrancar o carro naquela direção em busca de alguma ajuda. A algumas quadras daqui encontrou um agente de trânsito que prestou socorro e então encaminhou o coronel até o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Lá ele foi atendido às pressas e os médicos descobriram que a bala tinha ficado alojada no tórax. O estado de saúde foi controlado e o coronel recebeu alta. Mas dias depois surgiram complicações. A bala atingiu uma região de risco próxima ao pulmão. A vítima voltou a ser internada. A polícia segue em busca dos criminosos que aparecem nitidamente na imagem. Fugindo, eles seguram as armas usadas no crime. Uma delas é longa, de colecionador. E eu vou a Porto Alegre conversar com a nossa Lisandro Gato. Cadê a Lisandro? Nossa, Lisandro, tá elegante.
Tá bonita. Bonita você é. Obrigada. Toda elegante. Bota. Mostra a nossa Lisandra, ó. Botou um lenço, que lá tá... Corpo inteiro, um lenço. Tá frio aí, não tá? Petit pois. Como é que é o negócio? Tá. Como é que é o nome do negócio? Petit pois. Quem? Petit pois, de bolinhas. Como é que chama essa bolinha? Petit pois. Como é em que é? francês. Fala de novo. Fala de novo. Ah, eu e o Percival, a gente sabe falar francês, né, Marcelo? É petit pois. Quer conversar em francês? A gente faz um programa aqui? Não, melhor não. Melhor não? Ia chamar você para fazer um programa na França. Não, melhor português. Então tá bom, então vamos de português. Mas tá elegante. Mas diga, meu amor, por favor. Obrigada. Pois então, Marcelo, a polícia já tem uma lista de suspeitos para esse ataque, já que essa não teria sido a primeira vez que esses mesmos homens cometem esse tipo de crime. Eles integrariam, inclusive, uma quadrilha especializada no roubo de veículos. O horário em que tudo isso aconteceu, logo cedo pela manhã, surpreendeu até mesmo o delegado, já que os bandidos costumam agir mais à noite. E foi justamente essa questão que vai facilitar na identificação deles, porque está bem visível o rosto desses criminosos, como a gente pôde ver aí nas imagens, Marcelo. Não só, vou te falar uma coisa, Alisandro, não só dá para ver nas imagens, como o pessoal aí da tua edição e da arte, né, o pessoal aí caprichou. Ficou super legal. É verdade, ficou bem bom esse trabalho. Fiquei bom mesmo. Gostei, parabéns. Isso é um lenço? Vai ajudar a polícia, né? Lógico, é. Isso que você tem no pescoço é lenço? É um lenço. Tá friozinho, assim, não tá tão frio como os últimos dias, mas deve estar uns 18 graus por aí. É lenço. É bom para proteger a garganta, a gente trabalha com a voz. E quando você tá resfriada, você usa esse lenço, porque deve ser duro para caber no bolso, né? Não é esse tipo de lenço. É outro lenço. Então tá bom. Beijo, meu anjo. Obrigado. E dá parabéns pro pessoal aí que tava espetacular a precisão do que eles fizeram.